Olá pessoal, tudo bem? Hoje então eu vou dar sequência ao assunto da última aula. Vou falar sobre pêndulo simples. Então aqui nós vamos fazer duas coisas. Eu vou explicar para vocês a respeito do movimento oscilatório referente ao pêndulo simples e também vamos aproveitar para falar sobre a segunda atividade prática de vocês, né, que será a construção então desse experimento. Então, pessoal, quais são os objetivos do experimento de vocês? Então, são três objetivos que estão listados aqui, prontinhos para vocês. O primeiro, verificar a dependência do período de um pêndulo simples com o comprimento e com o ângulo inicial. Então, agora, né, para este objetivo, nós vamos verificar apenas se há essa dependência do período com o ângulo e com o comprimento. Então, após a execução do experimento, olhando para os dados que vocês vão obter, vocês vão verificar apenas a existência dessa dependência ou não. O segundo objetivo, obter experimentalmente a equação geral para o período de oscilação de um pêndulo simples para pequenas amplitudes. Então, aqui, pessoal, a gente vai verificar, né, se a dependência do período com os fatores anteriores e se houver, isso significa que há uma equação que relaciona esses fatores. Então, por exemplo, se o período depende do comprimento, nós vamos ter uma relação de período é igual a alguma equação que envolva o comprimento, né, desse fio, desse pêndulo. E é essa equação que nós vamos obter de modo experimental. Por fim, o último objetivo, determinar a aceleração da gravidade local. Então, esse experimento de vocês deverá, né, ser composto por essas três etapas, cumprir esses três objetivos. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou passar aqui um vídeo onde tem um exemplo de execução desse experimento. Eu mostrei na nossa última aula, estou fazendo aqui uma pequena revisão dessa etapa para dar sequência, né, no assunto. Então, aqui nós temos um pêndulo com uma massa que foi definida, o comprimento e o ângulo inicial. Os valores são mostrados, inclusive, com as incertezas. E então, o pêndulo é solto e é necessário cronometrar o tempo de oscilação. Aqui está sendo medido o tempo de 10 oscilações completas. E é isso que vocês também vão fazer. E então vocês vão coletar os resultados e preencher as tabelas com esses resultados. Aqui estão algumas tabelas, né, no vídeo, mas eu vou apresentar elas para vocês logo adiante. Então, pessoal, temos aqui a primeira tabela. Então, a ideia é que vocês vão medir o período de oscilação, né, para diferentes comprimentos e diferentes ângulos. Então, vocês vão realizar, né, esse experimento fazendo essas medições em três ângulos específicos: 5 graus, 10 graus e 15 graus. Para cada um desses ângulos, vocês vão fazer a medida em 5 comprimentos diferentes. Vocês não vão medir apenas o período, o tempo referente a uma única oscilação. O fato de ligar e desligar o cronômetro durante a execução do experimento já adiciona erros no seu experimento. Então, uma forma de melhorar esses números é medir o tempo de 10 oscilações e então dividir o número de 10 oscilações, né, referente a esse tempo, por 10 para ter o período, né, de apenas uma delas. Então, aqui, pessoal, como que vai ser realizado, né? Para cada ângulo, como eu disse, vocês vão ter 5 comprimentos diferentes e para cada um desses comprimentos, vocês vão realizar essa medida de do tempo de 10 oscilações 3 vezes.
Então, serão 3 valores de tempo de 10 oscilações. Desses 3 valores, vocês vão calcular o valor médio e o desvio padrão, inclusive o desvio padrão do valor médio. Nessa tabela, vocês vão então preencher os valores, né, conforme está escrito aqui. Então, notem, aqui nós temos a primeira tabela, que é para o ângulo de 5 graus. Os comprimentos são esses: 80 centímetros, 1 metro, 1,20 m, 1,40 m e 1,60 m. Esses valores aqui podem ter aí alguns erros. Notem, aqui foi 21, aqui foi 24, né? Então, tem alguns valores inseridos aí que estão incorretos. Vocês não vão copiar, vocês vão construir o pêndulo com essas características e então vão, com os valores de vocês, calcular os valores médios. Tá? Acrescentem à tabela o valor do desvio padrão do valor médio. Então, aqui, além do tempo médio de 10 oscilações, coloquem mais uma linha, o desvio padrão do valor médio. Para quem não se lembra como calcular, posteriormente eu vou colocar para vocês as equações necessárias. Tá? Então, vocês vão preencher uma tabela como essa para o ângulo de 5 graus, uma segunda tabela para o ângulo de 10 graus. Notem que para o ângulo de 10 graus, os comprimentos são diferentes. A única coisa que é igual aqui é o valor de 1 metro. Então, o comprimento de 1 metro será realizado para os 3 ângulos diferentes. Os outros valores de comprimento são diferentes para cada ângulo. O procedimento é o mesmo. Então, repete aqui, né, para o ângulo de 10 graus, faça o experimento, preencha com os dados experimentais, o valor médio e a linha do desvio padrão do valor médio. Mesma coisa, tabela 3 para o ângulo de 15 graus. Novamente, 5 valores diferentes de comprimento, sendo que a gente vai repetir o valor de 1 metro. Então, pessoal, aqui nós temos já os dados coletados, todos dispostos nas tabelas. Tá? Como eu disse, na primeira etapa a gente vai ter que verificar o quê? Se o período depende do comprimento e do ângulo. Como aqui a gente está trabalhando com 3 ângulos diferentes, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar as medidas que foram realizadas para um comprimento fixo nos 3 ângulos diferentes, que foi a medida para o comprimento de 1 metro. E então vocês vão preencher uma tabela conforme a próxima, a tabela número 4. Então notem, aqui nós temos o tempo de 10 oscilações para o período, né? E o período para um pêndulo de comprimento de 1 metro de fio e diferentes ângulos. Então, aqui temos os ângulos que foram trabalhados, o tempo de 10 oscilações para esses ângulos, todos referentes ao de comprimento de 1 metro. Temos o período. O que é o período? O período é o tempo médio dividido por 10. Preencha aqui. Além disso, temos a incerteza no tempo, que é o desvio padrão do valor médio, que vocês vão colocar aqui. E então, com base nisso, a gente vai responder aqui a primeira pergunta, que é verificar se o período depende do ângulo. Então, aqui vocês vão observar se há um crescimento ou um decrescimento do período com relação ao ângulo. E esses valores estão sofrendo modificações que estão dentro da margem de erro, que está simbolizada aqui pelo desvio padrão do valor médio, ou eles são maiores do que isso. Se os valores de alterações de um para outro são inferiores ao valor aqui do desvio padrão, significa que a gente não tem embasamento suficiente para afirmar se o período sofreu ou não alteração. Então, com valores como a gente tem nessa tabela de exemplo, notem que aqui nós temos 96, 98, 98 após a vírgula. As incertezas aqui, elas são maiores, né? Elas estão aqui no mínimo. O que a gente tem aqui é de 3 na segunda casa decimal.
E aqui a gente tem o valor mudando de 2, né? No máximo 2 na segunda casa decimal. Ou seja, aqui é 1,96 mais ou menos 0,17. Aqui é 1,98 mais ou menos 0,03. E aqui é 1,98 mais ou menos 0,04. Dentro dessa margem de erro, esses valores se mostram constantes. Então, nesse tipo de situação, nós vamos afirmar que o período não depende do ângulo. Então, para essa situação, a resposta para a pergunta seria não, né? Não depende. Desse ponto de vista, então, observando que não há variação do período com relação ao ângulo, isso significa que nós não temos que nos preocupar com qual ângulo foi realizada a medida. Agora a gente vai verificar se o comprimento afeta o período. E a gente pode colocar todos aqueles dados em uma única tabela, exatamente pela não influência do ângulo. Então vamos lá. Fiz uma outra tabela, né? Mesma coisa, o tempo de 10 oscilações e período para um pêndulo simples para diferentes comprimentos do fio. Então, aqui nós temos todos os comprimentos que foram colocados em ordem crescente. O tempo de 10 oscilações, esse tempo é o tempo médio. Aqui nós temos o período, que é referente ao tempo médio dividido por 10. E ainda é necessário colocar uma outra coluna aqui, pessoal, com o desvio padrão do valor médio, para a gente ter uma ideia da incerteza que a gente tem sobre esses valores. Com base nessa tabela, a gente vai para a segunda pergunta do primeiro objetivo, que é: o período depende do comprimento? Então, quando a gente olha essa tabela aqui, a gente vai observar que sim, a gente tem aqui um aumento significativo, maior do que a gente tinha de incertezas, para que a gente observe, então, né, essa dependência. Ou seja, a gente sabe que conforme o comprimento aumenta, aumenta também o período referente a estes pêndulos, né? Então vamos lá, vamos fazer a análise de como é essa dependência. Agora a gente já cumpriu o primeiro objetivo, vamos ao segundo objetivo, que era então obter a equação de dependência. Na equação vai aparecer o ângulo? Não, porque ali não temos a dependência com o ângulo. A equação vai relacionar o quê? Vai relacionar o período com o comprimento do pêndulo. Então vamos lá, para chegar nisso, nós vamos fazer um gráfico com aqueles dados. Então eu vou colocar aqui um gráfico, período, em função do comprimento, período em segundos, comprimento em metros, tá? Observem que aqui nós temos um gráfico que ele não parece ser um gráfico linear, ele tem uma curvatura. Se vocês colocarem aqui uma linha reta sobre esses pontos, vocês vão ver que muitos pontos vão ficar longe dessa linha. Então, vamos verificar se será que esse comportamento é de uma outra forma. Para isso, vocês vão fazer um processo que é chamado de linearização. Para que serve esse processo? A linearização, ela é um efeito que a gente vai utilizar, um artifício no qual a gente transforma um gráfico que não é linear em um gráfico que tem uma forma linear, para que então a gente possa, através desse comportamento linear, tirar algumas informações que nos levem à equação para a forma desse gráfico. Como assim? Então, aqui a gente mostra que há uma curvatura. A gente pode supor que talvez esse gráfico tenha uma forma exponencial. Tendo uma forma exponencial, qual seria a função inversa? Seria a função logarítmica, né? Então, se eu aplicar aqui o logaritmo nesses pontos, a gente vai ter um comportamento que vai ser um pouquinho diferente. Uma outra forma de fazer isso é o quê?
é transformar este gráfico em um gráfico que tenha escala logarítmica. Então, como que a gente faz isso? Vocês podem fazer de duas formas, ou no computador ou no papel específico, que é chamado de papel de log. Então, aqui, se vocês vão fazer no computador, né, seja no Excel ou em um outro software da escolha de vocês, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui no eixo, né, que vocês querem modificar o tipo de escala, e ao invés de deixar a escala linear, vocês vão deixar ela em escala logarítmica. Vão fazer isso nos dois eixos, tá? Quando vocês fizerem isso, vocês vão ter uma mudança na distribuição desses pontos visualmente. E também podem fazer isso no papel de log. Então, nas papelarias, vocês podem pedir por um papel de log, ele funciona como um papel milimetrado, mas ao invés de ter as divisões, né, em milímetro por milímetro, as divisões são feitas em escala logarítmica. Então, basta colocar os pontos, né, que vocês têm nesse papel de log. E então vocês terão um gráfico que antes não era aparentemente linear, ele vai parecer um gráfico linear nessa escala logarítmica, se a função for do tipo exponencial. Então, notem, pessoal, aqui eu coloquei uma reta sobre os pontos no gráfico que está com a escala logarítmica, e aqui ele passa muito perto de todos os pontos. Lembrem-se que todos esses pontos ele tem uma de erro, tem uma barrinha de erro aqui, né? Mas a gente se aproxima muito de todos eles, passa em cima de quase todos e muito perto dos outros, mostrando que aqui aparentemente o comportamento foi de fato linearizado. Então, como que funciona? Depois que você inseriu os dados no seu gráfico, como que a gente vai descobrir então a equação que rege esse comportamento? Então, lembrem-se, pessoal, a gente está falando, olha, o comportamento não era linear, ele parece ser do tipo exponencial. E aqui a gente então tem essa função que vai representar esse comportamento. Y igual a A, x elevado a b. Né? Quando a gente coloca isso em escala logarítmica, é como se nós estivéssemos aplicando o logaritmo em todo o gráfico. Então, eu vou aplicar o logaritmo nessa função. Notem, pessoal, aqui y é referente ao período e x é o comprimento, ok? Então, quando a gente aplica o logaritmo nessa função, nós temos logaritmo de y, que é equivalente ao logaritmo do período, igual. Aqui nós temos a multiplicação entre a e x, sendo que o x está elevado a b. Então, quando a gente aplica o logaritmo, nós temos aqui o logaritmo da multiplicação, ele equivale à soma dos logaritmos. E aqui nós temos o coeficiente b, né? Como ele é um expoente, ao aplicar o logaritmo, ele cai multiplicando. Então, nós ficamos com o logaritmo de a mais b logaritmo de x. Lembrando que o x é o comprimento. Você pode, inclusive, escrever a equação como logaritmo do período igual a logaritmo de a mais b logaritmo do comprimento. Tá? Então, essa equação é uma equação que talvez vai reger ali o comportamento que a gente está observando. Parece que vai dar certo, ficou bem linearizado. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa descobrir quais são os valores dos coeficientes A e B. Notem, pessoal, que quando eu apliquei o logaritmo, aqui a gente ficou com uma equação que lembra a equação de uma reta. Desse lado da equação, a gente tem o logaritmo de y, que eu posso chamar de um y', igual ao logaritmo de a, que eu posso chamar de um a', mais b logaritmo de x. Né? Então, aqui nós temos a nossa variável, né?
Aqui a gente tem um coeficiente multiplicando, que é o coeficiente angular, e aqui o que está somando é o coeficiente linear dessa reta que a gente tem aqui. Então, quando a gente encontra os coeficientes linear e angular dessa reta, a gente descobre os valores de A e B, e então nós substituímos nessa equação, que então vai nos mostrar como o período depende do comprimento. Qual a equação? Essa é a forma de obtenção experimental. Então, como que a gente vai descobrir isso? Então, vamos lá. Para quem vai fazer o gráfico no papel de log, uma das formas de descobrir qual é o valor do coeficiente B é, então, fazer aqui o cálculo, né, dessa inclinação. Então, como que vocês vão fazer isso? A gente vai primeiro traçar uma reta que passe aqui o mais próximo possível de todos os pontos. Então, você já vai ter os pontos no seu gráfico. Trace essa reta que se aproxima de todos, que você acredita que seja aí aproximadamente a melhor reta. É lógico, na mão, né, a gente vai ter aí uma aproximação. Então, ali a gente vai ter uma reta que mostra qual é o comportamento. Os pontos que vocês colocaram, eles são um guia para a gente ver esse comportamento. A partir de agora, a gente não vai mais se preocupar com os pontos. Agora a gente vai estudar a reta, que é o que está mostrando o comportamento que a gente quer descobrir. Então, agora vocês vão escolher 2 pontos sobre a reta. E aí, esses 2 pontos podem ser experimentais ou não, tanto faz, desde que esteja bem sobre a reta. E esses pontos, né, eles estão aqui, né, com uma distância. A gente tem uma inclinação, eles têm uma distância em x e eles têm uma distância em y. Com uma régua, lembrem-se, vocês estarão em escala logarítmica, então aqui vocês não vão utilizar o valor dos pontos. O que vocês vão fazer é, com uma régua, medir o comprimento da distância em x, que vai ser um ΔX, e medir o comprimento da distância em y, desses 2 pontos escolhidos, que vai ser um ΔY. E então, o coeficiente B, ele é dado por ΔY por ΔX, que foi medido com a régua. Essa é uma das formas de descobrir esse valor do coeficiente angular. Outra forma, e aí essa outra forma vale tanto para quem vai fazer o gráfico no papel milimetrado, no papel de log, tanto quanto para quem vai fazer no computador em algum software que faça gráficos. Então, nessa situação, vocês também vão escolher 2 pontos. Cada ponto vai ter o seu período e comprimento, né? E aí basta substituir os valores desses 2 pontos nessa equação. Lembrando de aplicar o logaritmo em cada um dos termos, por conta da escala logarítmica que estamos usando. Então, o coeficiente angular, esse B, vai ser igual a log de T2 menos log de T1 sobre log de L2 menos log de L1. Como eu disse, são 2 pontos quaisquer a escolha de vocês sobre a reta. Então, antes de sair fazendo conta, como cada um vai escolher uma coisa diferente, por favor, identifique os pontos escolhidos. Então, fale lá, essa é a reta, agora eu vou encontrar os coeficientes da reta. Os pontos escolhidos são, me conte quais são os pontos e aí apresenta a continha. Tudo bem? Este é o coeficiente angular. Para obter o coeficiente linear, como que vocês vão fazer? Então, notem, pessoal, que a equação da reta que nós temos é essa aqui. Log de y igual a log de a mais b log de x. Quando a gente pega o valor de L, que é equivalente ao x, né? L igual a 1, nós teremos aqui log de y igual a log de a mais b log de 1. Como log de 1 é igual a 0, esse termo se anula e nós teremos apenas log de y igual a log de a.
Portanto, para que essa igualdade seja verdadeira, nesse ponto, y é igual a A. Ou seja, o valor do período para L igual a 1 é o valor do coeficiente A. Vou mostrar lá no gráfico para quem ficou confuso. Vocês vão pegar o comprimento L igual a 1, então vem aqui no gráfico, L igual a 1, e verifica nessa linha do L igual a 1, o ponto aqui na reta, né? Não é, ó, notem que aqui nesses meus dados, inclusive o ponto para L igual a 1 não está sobre a reta, então não é ele que vocês vão utilizar. Vocês vão utilizar o ponto da reta. Então vamos pegar aqui e olhar para L igual a 1, qual é o valor do período referente a esse ponto. Esse valor do período é o valor de A. É só isso que vocês precisam fazer. E isso vale tanto para quem fez o gráfico no papel, quanto para quem fez o gráfico no software, ok? Então, aqui, depois de fazer esse processo, fez a continha em Ctrl B, fez essa observação no gráfico em Ctrl A. Basta fazer a substituição aqui. Aí vocês vão ter período igual a A, x elevado ao valor de B que foi encontrado. Então, pessoal, notem que aqui a gente vai ter um coeficiente que, lógico, ele vai ter aqui um valor que vai ter um monte de casa decimal na hora que você fizer a conta na calculadora. Aqui, por exemplo, foi encontrado um valor de 0,52 e algumas coisas, né, e outros valores. Você pode encontrar 0,48, 0,49. Todos esses valores, eles também têm uma incerteza atribuída, visto que cada ponto aqui também tem uma incerteza atribuída a ele. Então, é lógico que isso está em torno de meio. Provavelmente aquele expoente ali será meio, né? Nessa situação, para os valores que eu estou falando aqui, que cheguei, né? Dessa reta. Então, pessoal, aqui a gente vai fazer a substituição. Como y era o período, aqui o valor de A encontrado, em x nós temos o comprimento e aqui o valor de B encontrado. Então aqui eu coloquei alguns valores, tá? Que foram colocados aí, né, arbitrariamente. Vocês deverão encontrar aí os valores de vocês, né? Mas vamos observar então como que a gente vai chegar então na relação. Temos então a equação que é t igual a 1,97L elevado a meio, ou seja, 1,97 raiz de L. Então, essa é a equação experimental. O que a gente vai observar quando a gente está vendo ali uma equação, né, onde a gente tem um número multiplicando? Nas equações em física, em geral, esses números que vêm multiplicando, eles têm algum significado. Que tipo de grandeza será que está envolvida nesse valor 1,97 que eu obtive experimentalmente? Então, para descobrir isso, a gente faz a análise dimensional desse termo, que era o A. Como que eu faço isso? Então, basta a gente isolar o termo que a gente quer descobrir a que ele se refere na equação. Então, eu vou isolar o A, vou passar o raiz de L dividindo, né, de modo que nós teremos que A é igual a T sobre raiz de L. Esse A era aquele coeficiente que valia 1,97 ali na continha que eu fiz. Então, aqui vocês vão fazer o quê? Descobrir qual é a unidade, né, a que ele se refere. A unidade de A vai ser a unidade de período dividido pela unidade de raiz de comprimento. Unidade de período é segundo. Raiz de comprimento. Qual é comprimento? Aqui no SI é em metros. Então, temos aqui raiz de metro. Eu posso passar essa raiz para toda a nossa fração, de modo que nós ficamos com segundo quadrado sobre metro dentro da raiz. Notem, pessoal, que isso se parece com metro por segundo ao quadrado invertido, ou seja, metro por segundo ao quadrado no denominador. Isso é a unidade de aceleração.
Então, isso significa que esse valor que está multiplicando raiz de L na equação vai ter uma unidade de raiz de alguma aceleração. Essa é a conclusão que nós podemos chegar experimentalmente, ok? Então, aqui vocês mostram qual é a equação e qual é a unidade do fator. Então, notem, pessoal, aqui está pronto o que vocês têm que fazer. Basicamente, vocês vão copiar esse slide, só que com os valores dos coeficientes linear e angular de vocês. O A e o B que vocês vão obter nos gráficos de vocês, ok? Então, agora, pessoal, a gente vai poder falar um pouquinho sobre a parte teórica do pêndulo simples. E aí eu vou fazer a comparação. Então, vamos lá. Aqui eu desenhei um pêndulo simples, né? Um pêndulo que já está com os seus vetores associados aqui às forças, né? Então, notem que a gente tem um comprimento L, um ângulo θ. Aqui nós temos um deslocamento S, a força de tração, temos a força gravitacional, mg. A gente pode fazer essa força, decompor essa força ao longo do eixo que está aqui ao longo do fio, né? E do eixo que é perpendicular a ele. Então, um eixo que está aqui ao longo do fio e um outro que é tangencial ao movimento, né? Então, como esse ângulo θ está aqui, ele também vai aparecer nessa parte de baixo, visto que essa componente aqui oposta à tensão é mg cosseno θ, m é a massa do pêndulo, e a componente tangencial ao movimento é mg seno de θ com um sinalzinho de menos, né? Está no sentido negativo. Normalmente a gente vai usar o positivo, né, para este lado, para o sentido oposto. Então, aqui nós vamos fazer uma análise das forças envolvidas. Notem que a componente mg cosseno θ, ela está se cancelando aqui com a força de tração, né? E a força que está gerando o movimento, a componente tangencial, é a força restauradora que vai atuar sobre a massa para que para que ela volte para a posição ali de equilíbrio, que é essa posição baixa aqui no pêndulo. Então, a força que faz com que esse movimento oscilatório ocorra é a componente tangencial da força gravitacional, ok? A força restauradora é a força que tenta restaurar a posição de equilíbrio. No sistema massa-mola, a força restauradora é a força da mola. Aqui, qual é a força restauradora? A componente tangencial da força gravitacional. Então, vamos lá. A força que está atuando nessa direção é menos mg seno de θ. Então, a gente pode escrever aqui o seno de θ, a gente pode desenvolver ele em série de Taylor. Quando a gente faz isso, o seno de θ pode ser escrito dessa forma. Θ menos θ ao cubo sobre 3 fatorial, mais θ quinta sobre 5 fatorial, e assim a gente continua, né, essa continha. Notem que, quando a gente vai trabalhar com ângulos pequenos, o valor do ângulo θ é aproximadamente igual ao seno de θ. Se vocês quiserem, vocês podem testar isso, né, na calculadora para valores pequenos, eles são muito próximos, ou então olhando aqui na série de Taylor. Com um valor muito pequeno de θ, aqui eu já tenho um valor que é pequeno. Quando eu levo um valor pequeno ao cubo, ele é muito pequeno, e eu ainda vou dividir isso por 3. Ele praticamente não vai ter nenhuma contribuição. Para potências maiores, ele fica cada vez mais insignificante. Então, quando a gente vai comparar ali algo teórico com algo experimental, se eu truncar a série de Taylor aqui e fizer o seno de θ aproximadamente igual a θ,
eu não estou tendo erros muito significativos. Os meus erros experimentais, eles vão ser superiores ao que esses fatores aqui podem corrigir. Então, já que a gente tem ângulos pequenos e ângulos menores que 15 graus, a gente pode fazer essa aproximação. É por isso que vocês vão fazer o experimento para ângulos de 5, 10 e 15 graus, não mais do que isso, para que a gente possa, de fato, fazer essa aproximação que eu estou fazendo aqui com vocês. Então, ao invés de escrever a força como menos mg seno de θ, eu vou apenas escrevê-la como menos mg vezes θ. Continuando, então, o deslocamento, né, esse deslocamento em x, ele vai ser o quê? Ele vai ser escrito como L seno de θ. Tá? O L seno de θ, esse comprimento, né, L seno de θ, ele pode ser substituído somente por L vezes θ. Por quê? Mesma coisa que eu fiz antes, eu estou aproximando o seno de θ por θ, truncando a série de Taylor. Então, notem que eu posso escrever o ângulo θ como sendo x dividido por L. Tá? Então, eu vou substituir essa relação para o θ na força. Ficamos com a força igual a menos mgx sobre L. Então, coloquei o x aqui em evidência, temos essa relação. Notem que essa força restauradora é a única força atuando na direção do deslocamento. Então, ela é a força resultante que está gerando esse deslocamento. Logo, ela é igual a massa vezes a aceleração. Chegamos à equação para o movimento oscilatório. Façam aquela comparação que eu fiz com vocês. Lembra que eu falei para vocês que nós teremos que ter uma aceleração que depende do deslocamento? Uma aceleração que tem que ter direção oposta ao deslocamento? É o que a gente tem aqui, né? Então, notem, pessoal, aqui aparece a massa dos dois lados da equação, né? E então, quando vocês estão considerando os ângulos pequenos, que é essa continha que a gente fez até aqui, a força restauradora, então, está, de fato, se comportando como a gente viu para um movimento harmônico simples. E aqui a gente tem uma equação que é muito parecida com o que a gente viu lá para o sistema massa-mola. Qual que é a diferença? A diferença é o fator multiplicativo, né? A constante que está multiplicando a função, ela leva em consideração outros fatores. Mas a forma da equação é a mesma, então a solução é a mesma. Temos x igual a A cosseno de ômega t mais φ. Quando a gente faz a primeira derivada, a gente fica com menos ômega A seno de ômega t mais φ. E ao fazer a segunda derivada, menos ômega quadrado A cosseno de ômega t mais φ. Então agora eu vou substituir, né, a segunda derivada e a função na equação diferencial para descobrir qual é o valor de ômega. Fazendo isso, nós temos aqui o valor que a gente tinha ali, né, menos o coeficiente que era mg sobre L, multiplicando x. Então, x é A cosseno de ômega t mais φ. E do outro lado da equação, nós temos m vezes a derivada segunda de x com relação ao tempo. Então, ficamos com menos m ômega quadrado A cosseno de ômega t mais φ. Notem que m's se cancelam, sinal de menos também. A cosseno de ômega t mais φ também, de modo que sobra somente o ômega quadrado igual a g sobre L. Tirando a raiz quadrada, ficamos com ômega igual a g, raiz de g sobre L. Então, essa é a frequência angular, ou velocidade angular, do movimento oscilatório de um pêndulo simples para pequenos ângulos. Né? Notem que a gente já tinha visto anteriormente, o período ele é 2π sobre ômega. Então, substituindo ômega, a gente fica com
período igual a 2π raiz de L sobre G. Não é isso? Então, aqui, pessoal, a gente tem a nossa equação que relaciona o período e o comprimento. Essa é a equação teórica. Vocês podem ainda escrever essa relação como 2π sobre raiz de G multiplicando raiz de L. Aí a equação vai ainda se parecer mais com o que vocês devem obter experimentalmente, né? Aí a gente vai comparar então os valores. Ali, pessoal, quando vocês chegaram nos valores de A e de B e montaram lá as equações, né, do período em função de L, vocês tinham cumprido a segunda etapa do experimento de vocês. Agora a gente vai para a terceira etapa. Essa terceira etapa era obter a aceleração da gravidade local. Como que vocês vão fazer isso? Vocês vão fazer isso exatamente comparando a equação teórica, que é essa que eu estou mostrando aqui, com a equação experimental, a equação entre período e comprimento que vocês obtiveram naqueles gráficos. Então, vamos lá. Aqui eu fiz. O que vocês vão fazer? Vocês vão reproduzir tudo isso aqui com os números que vocês encontraram. Então, basta substituir, tá? Aqui eu fiz a equação teórica da forma que eu falei para vocês. A gente chegou agora há pouco como T igual a 2π sobre raiz de G multiplicando raiz de L. E experimentalmente, com aqueles dados que tinham alguns problemas ali, que não são os dados reais, os dados que vocês vão utilizar, experimentalmente, nesse exemplo, vocês chegariam em T igual a 1,97 L elevado a meio, que é 1,97 raiz de L. Então, vamos comparar. A relação parece estar ok. Raiz de L está batendo. Então, isso significa o quê, pessoal? Aqui já fica a dica. Vocês provavelmente vão encontrar aqui um coeficiente angular, aquele B, vai ser próximo de meio, tá? O coeficiente linear era esse 1,97, que tinha dado uma unidade do tipo raiz de metro por segundo ao quadrado. Olha só aqui na equação, 2π é adimensional e aqui nós temos raiz de g, que é raiz de uma aceleração. Então, a análise dimensional, juntamente com a equação teórica, em termos de unidade, aqui está batendo, tá bacana. Então, notem que a gente vai fazer o quê? A gente vai descobrir G exatamente dessa comparação. A gente está vendo que 2π sobre raiz de G é equivalente àquele A que vocês encontrarão experimentalmente, lá no gráfico, que aqui é 1,97. Então, aqui eu estou fazendo essa igualdade. 2π sobre raiz de G igual a 1,97. Isso aqui é a unidade desse 1,97 que foi encontrado, tá, pessoal? Só a unidade que eu coloquei aqui do lado. E então, né, basta fazer o quê? Basta isolar o G nessa equação. Então, eleva tudo ao quadrado, vamos ficar com 4π ao quadrado sobre G igual a 1,97 ao quadrado. Aqui é a unidade dele que está ao quadrado junto. Então, notem, né, quando a gente está com esse termo ao quadrado, a gente fica com 1,97 ao quadrado, a unidade aqui vai ser metro por segundo ao quadrado, que é a unidade, né, de aceleração. Então, eu vou passar o G para o outro lado para isolar e vou passar esse termo que está ao quadrado dividindo. E então, vocês encontrarão o valor de G. G vai ser igual a 4π ao quadrado dividido por 1,97 ao quadrado, que aqui é 1,97, repito, esse valor vocês vão obter no gráfico de vocês. E a unidade, que passou aqui também para o outro lado, né? Já mostrando que a unidade estará em metros por segundo ao quadrado. Fazendo a continha, então aqui, de acordo com esses dados que foram colocados aqui no problema, vocês encontrariam um valor de G
de 10,17 metros por segundo ao quadrado. Lembrando, pessoal, o valor teórico da aceleração da gravidade é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente pode obter também o desvio percentual do valor teórico com o valor que vocês encontraram. Então, basta substituir. O valor teórico é 9,81. O valor experimental é o que vocês vão encontrar aqui nessa relação. Nesse caso, deu 10 aqui, 0,17. Fazendo a continha, aqui deu um desvio percentual de 4%. Né? Aí, na continha de vocês, o coeficiente provavelmente vai dar um pouquinho diferente, né? Aquele valor A, que vai levar a esse valor G um pouquinho diferente, que deve dar um desvio um pouquinho diferente. E aí, como cada um vai fazer o próprio experimento, né? A gente vai ter aí alguns valores, né? Os valores devem variar um pouquinho de um para o outro. Então, aqui nós temos a atividade de vocês. Ela é um pouquinho mais extensa, a execução dela é basicamente a construção do pêndulo e a marcação de tempo. E aqui, então, tem o desenvolvimento, né, da equação, a verificação de qual é a dependência de um fator com o outro, até chegarmos no valor da aceleração da gravidade. Notem, pessoal, que aqui está tudo pronto. Basicamente, vocês vão repetir os passos que eu fiz até aqui com os valores que vocês encontrarão, ok? Então, essa é a segunda atividade prática de vocês. Qualquer dúvida, basta que vocês agendem atendimento. Bom trabalho, pessoal. Até mais!